Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em 1 João, capítulo 4 hoje, que diz assim: Alerta contra os falsos profetas. Amados, não dê crédito a qualquer espírito, antes, porém, avalie com cuidado se o espírito pertence a Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Deste modo, podeis reconhecer o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não provém de Deus. Ao contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir. Presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles são mundanos, por isso falam como quem pertence ao mundo, e o mundo os compreende. Nós somos de Cristo. Quem conhece a Deus, ouve; quem não é de Deus, não entende. E assim que reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amém, né? Aqui a palavra está ensinando, né? João está nos ensinando nos alertando, né? Contra os falsos profetas. Então, aquele que levanta, né? Falsidade contra Jesus. Esse sim é falso profeta. Aquele que não confessa que Jesus veio em carne é falso profeta. Falsos espíritos, né? Porque tem os falsos profetas e o espírito do inimigo que entra nas pessoas. E quando, né, os cristãos vão orar, né, alguém vai orar por eles, e eles falam, né, que Jesus não veio em carne. Então, é falso espírito. Esse sim é falso espírito. Então, tem dois tipos, né? O falso profeta e o falso espírito. Amados, não dê crédito a qualquer espírito, antes, porém, avalie com cuidado se o espírito procede de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, ele está falando, né? Não dê ouvido aos falsos espíritos, porque tem espírito que entra nas pessoas e testifica da verdade, mas a verdade não é Cristo, a verdade do mundo, a verdade do que as pessoas querem, a realidade dos falsos espíritos, né? Então o Senhor está nos alertando, né? João está nos alertando. Não dê ouvido aos falsos profetas, aos falsos espíritos também, né? Deste modo podeis reconhecer o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então aquele espírito que confessa que Jesus veio em carne, este é de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não veio provém de Deus, não provém de Deus, né? Ao contrário, este espírito é do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, atendes e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então, a palavra João está nos ensinando, nós somos de Deus, né? Então, nós já vencemos os falsos profetas, nós já vencemos com a palavra de Cristo. Não com a nossa verdade, não com a nossa força, mas com a palavra de Cristo. Porque o que vence o mundo é a palavra, o que vence o mundo é o próprio Cristo. Ele já deu a sua vida ali por amor a nós, né? Então, ele já venceu tudo que ele tinha que vencer ali naquela cruz. Então, entenda que João está nos orientando quanto a isso, né? Que Cristo já venceu. Então, não devemos dar ouvido aos falsos espíritos e nem a falsos profetas. Eles são mundanos, por isso falam como quem pertence ao mundo. Então, todo o espírito que são mundanos, eles vão falar das coisas do mundo, a respeito das nossas, muitas vezes, até do que queremos, o que desejamos, a nossa carne. Então, entenda, aquilo que muitas vezes a nossa carne deseja, o nosso eu deseja, tudo que vem disso, muitas vezes provém do maligno. Então, devemos sim saber distinguir qual espírito que é, né? Nós somos de Deus, quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos entende.
E é assim que reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, nós que somos de Deus, as pessoas que nos ouvem reconhecem o Deus que há em nós, através da palavra de Cristo, através da verdade, né? Porque estamos confessando a verdade. E a verdade é aquela que liberta, né? A verdade é aquela que restaura, que salva, que tira as impurezas do homem, né? Então, essa é a verdade. E é assim que reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, como reconhecemos? Através de confessar que Jesus veio em carne. Então, aqueles que confessam que Jesus veio em carne, então reconhecemos. Aqueles que confessam que a verdade é a verdade da palavra, assim reconhecemos que esse é um verdadeiro profeta de Deus. Esse é o verdadeiro homem e mulher de Deus. Aqueles que estão de acordo com a palavra de Cristo, né? E não, na verdade, né, de Cristo, não no espírito do erro. Então, sim, o Senhor nos dá um entendimento, que é o Espírito Santo, né, que vem para nos mostrar a verdade. Então, muitas vezes, muitas pessoas não conhecem e não conseguem distinguir, né? Porque o inimigo, ele veio para enganar, ele é enganador. Então, muitos serão enganados. Mas quando você conhece a Jesus, quando você conhece a palavra, quando você está ligado nele, buscando a ele, Deus, o Espírito Santo, não te deixa enganado. Ele te revela, ele te mostra a verdade. A verdade de Cristo, a verdade da palavra, a verdade dos falsos profetas que estão se levantando, a verdade dos falsos espíritos malignos, né? Então, Cristo, ele vem para nos mostrar essa verdade, né? E hoje tem muitos dentro da igreja que falam em nome de Deus, mas não é de Deus. Então, temos sim que pedir orientação para o Espírito Santo, para que nós não venhamos ser enganados, porque a palavra nos ensina que Jesus disse que naquele tempo, no tempo que ele viria, iriam levantar muitos falsos profetas e muitos seriam enganados por esses falsos profetas. Então, não deixe de ser enganado. Busque a verdade da palavra, busque a verdade do Espírito Santo, busque orientação no Espírito Santo, para que você não venha ser enganado pelo inimigo das nossas almas, né? Porque ele vai se levantar como falso profeta, né? Ele vai se levantar como falso anticristo para enganar a muitos, e muitos serão enganados, mas entenda, Jesus vai vir depois que o falso profeta se levantar. Então, muitos vão achar que é Jesus voltando, muitos vão achar que é Jesus chegando. Mas entenda, a palavra já nos ensinou sobre isso. A verdade da palavra é esta. E Jesus já nos ensinou. Antes vai vir a apostasia, antes da volta dele. Então, quando tudo isso acontecer, aí sim Jesus vai voltar. Então, não deixe que o inimigo das nossas almas nos engane. Vamos buscar na verdade de Cristo, na verdade da palavra, na verdade que o Espírito Santo nos mostra, né? Na verdade, que o Espírito Santo nos orienta. Então, vamos sim buscar orientação. Pedir, dá-se-vos-á. Vamos pedir sim orientação dentro da palavra para o Espírito Santo de Deus. E ele vai nos revelar o Espírito da verdade. Amém? E que essa verdade venha proceder nas nossas vidas, né? Que essa verdade venha fazer parte das nossas vidas. Que possamos sim ser usados diante de Cristo pela palavra de Deus, diante das pessoas, que as pessoas possam ver a verdade que há em nós através da palavra, que a palavra é que liberta, que cura e que restaura, né? E é a palavra de Cristo, através das nossas vidas. Então, quando nós nos posicionamos e tomamos o nosso lugar, que Cristo nos chamou, essa verdade vem sobre as nossas vidas e transborda para a vida de outras pessoas. Amém? Então, que esta verdade, que essa palavra venha transbordar para a sua vida hoje, em nome de Jesus. Amém? Tenha um ótimo dia abençoado por Deus em nome de Jesus.